Olá, queridos. Caminhando na nossa escola dominical, no tema que temos estudado. Tema esse que tem sido um grande desafio para nós, não é verdade? Pensar a respeito das várias idades que os nossos filhos passam, as suas características, as suas necessidades e as possibilidades que Deus nos dá nessas realidades todas de encaminhá-los, de abençoá-los, de fortalecê-los no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve a adolescência. A adolescência, ela é uma fase extremamente importante. É uma fase que aponta para uma realidade que a gente chama de turbulência, mas a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque não existem poucos adolescentes que ficam magoados quando a gente fala a respeito deles, sem ter muita sensibilidade às realidades que eles estão passando. Então, quando eu falo de adolescência, eu estou falando de meninos que já não são mais crianças. Eu já estou falando de uma fase que nós não chamamos necessariamente de crianças. Se você for olhar na lei, por exemplo, tem a lei da infância e da adolescência, né? Juventude. Então a gente percebe que já existe uma transição, já é diferente. Mas ao mesmo tempo eles estão numa fase ainda de muita formação. Só que pelas características da idade, eles têm condição de viver algo que até então as outras fases não tinham. E hoje eu não vou usar esses slides, tá? Eu gostaria de falar com vocês sobre as amizades. Existe coisa melhor do que a amizade na adolescência? A amizade é um negócio muito gostoso. Mesmo que você tenha um só, a amizade é algo fundamental, é algo que faz bem para a gente. Tem uma pessoa que a gente conversa, tem uma pessoa que a gente abre o coração e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, a amizade na adolescência pode se tornar alguma coisa de muitas pressões, a necessidade de tê-las e de conviver com o grupo. Eu chamo isso de pressões das amizades. Pressões das amizades. E antes da gente falar sobre esse tema, nós vamos orar. Senhor, dê-nos alegria, mais uma vez, Pai, em estudar temas que envolvem as nossas famílias. Sabemos, Pai, que possamos não estar vivenciando isso nesse momento, mas nós convivemos com pessoas que são adolescentes, com pais e avós que têm filhos adolescentes. Nós convivemos com pessoas que precisam ser direcionados pela Tua Palavra com referência a essa fase da vida tão importante, tão bela, tão linda, tão cheia de significado e que deixa tanta história no coração. Dê-nos sabedoria para tratarmos sobre isso e que os desafios sejam entendidos como oportunidades, em nome de Jesus. Você sabe o que é um camaleão? É um inseto. Não? O que é um camaleão? Hã? É tipo uma lagarta? Um quê? Um lagarto grande? É? Se você fosse falar do camaleão, o que você falaria do camaleão? Assim, uma característica que te chama a atenção do camaleão. Hã? O foco dele, né? O olhinho dele olha para tudo quanto é lugar, um para um lado e outro para o outro, não é isso?
Muito interessante isso, não é? Eu acho que adolescente, ele vive de uma forma que ele fica olhando para tudo quanto é lado ao mesmo tempo, tentando entender tudo, porque agora ele tem uma qualidade que até essa fase ele não tinha, que era de percepção e avaliação. E agora ele está numa fase, não só disso, mas também de tomar decisões, de se posicionar. E certamente ele vai acertar e ele vai errar. Ele vai acertar e vai errar. Um outro tema muito interessante para falar sobre essa questão do adolescente acertar e errar é como é que eu disciplino o adolescente. É totalmente diferente de disciplinar uma criança. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que colocar responsabilidade sobre ele, eu tenho que fazer isso com amor, com diálogo, com capacidade de motivação. E não só de ficar dando dura ou fazendo aquele grande discurso para o filho 50 vezes do mesmo jeito. Eita nós! Isso tem a ver com disciplina. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as pressões. A pressão de um adolescente, do grupo, ela é assustadora. É só você lembrar, se você já passou da adolescência, as pressões que você vivia nesse tempo. Nós não queremos que os nossos filhos cometam os mesmos erros e façam as más escolhas que fizemos. Falando com alguns adolescentes, eu já atendi muito adolescente, e eles dizem, meus pais não querem que eu cometa os mesmos erros que eles. Deixa eu cometer. Tipo assim, deixa eu errar. Não é bem assim, não é? Eu tenho o direito de errar também, do mesmo jeito que ele. Não é bem assim. Se eu não preciso errar, por que eu vou errar? E outra coisa, eu não tenho que errar para aprender alguma coisa. Eu posso aprender com o exemplo de alguém. E na convivência com amigos, nós somos pressionados a experimentar muitas coisas. Qual é normalmente a atitude dos pais? Nós queremos proteger nossos filhos da dolorosa tentação de fazer o que é fácil e não fazer o que é certo. E errar é fácil, não é? E é, em alguma medida, meio fascinante. Chama atenção, né? Dá aquela adrenalina. Vamos lá. O que e porquês da pressão negativa do grupo? A adolescência sofre essas pressões, e a pressão negativa do grupo, ela não escolhe idade. Apesar de que na adolescência isso se torna mais duro, a gente percebe que a pressão do grupo, ou de grupo, ela não escolhe idade. Qualquer pessoa cujo filho já tenha passado pela escola primária, eu sempre fico meio perdido nesse negócio de primário, primeira fase, aquela coisa toda. Sabe que a pressão do grupo existe ali também. Passou por essa fase, a pressão se torna maior. As crianças, normalmente, que não se encaixam ou não se adaptam aos padrões da maioria, a tendência é delas serem excluídas das atividades durante o recreio e lembradas apenas quando for conveniente usá-las como alvo de zombaria. E isso acontece. E isso é sério. Esse material que estou usando aqui é um material muito interessante da cultura cristã, e eles falam a respeito de um estudo realizado com crianças de 3ª a 6ª séries, que avaliou o grau de violência física e verbal a que as crianças eram submetidas pelos colegas de turma. E concluiu que 1 em cada 10 crianças demonstrava ter sido seriamente maltratada pelo grupo. Em geral, segundo os dados ali, essas crianças são deixadas de lado, algumas vezes por não se ajustarem aos padrões do grupo no tocante a vestuário, aparência, situação econômica, financeira da família,
ou por comportamentos diferentes. Então, 1 em 10 sofrem isso. Nós adultos, nós também sofremos isso. Nós sofremos, ao mesmo tempo, somos vítimas de aquelas pessoas que mantêm esse jogo de pressão de grupo sobre nós. Nossa maneira de agir, nossas casas, os carros, corte de cabelo, ou ausência de cabelo, né? Alguns raspam tudo e fica tudo sem cabelo, barba grande, barba pequena, né? Peguei você, hein? Tá vendo? É fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo com o nosso amado pastor. Aqueles que vestem roupa fora da moda, salvo de olhares assim meio, que coisa estranha, ou comentários humilhantes, né? Qual é a marca da camiseta que se usa hoje, ou da camisa que se usa hoje, o tamanho da gola, né? Esses dias eu estava aprendendo que você pode falar da época da camisa olhando para o tamanho da gola. Vocês sabiam disso? Aí eu fui ver minhas camisas mais antigas e vi que é verdade. E pelo tamanho da manga, a largura da manga, né? E eu uso tudo. Inocente eu, né? Inocente eu. Provavelmente alguém já me julgou por causa disso. Então tá. Mulher, mulher piorou, né? A mulher, ela é criada para se sentir inferior, se não seguir as propostas da moda, estabelecidos por quem? Por aqueles que sugerem que a feminilidade só é completa se estiver de acordo com padrões e processos definidos pela sociedade. E vem falar que isso não te afeta. É claro que afeta. Por mais que você seja individual e tudo, alguns desses detalhes te afetam. Já te afetou em algum momento da vida. Por um outro lado, os homens, eles competem para ganhar mais dinheiro. Eles competem para dar maior conforto para a família, não é? Para coisas dessa natureza. Para ter um carro melhor. E vai por aí fora. Então, se a gente for ver, pressão acontece em qualquer momento da vida. Bom, a pressão do grupo, ela atinge o seu ápice, ou ela tem o seu ápice na adolescência. Apesar de todo mundo sofrer, na adolescência isso é maior, não é? Como parte de um crescimento que a criança está tendo agora para a adolescência, nesse período existe uma tendência de eu querer ser autossuficiente, independente, né? Eles olham para a família até a idade anterior, e a família é o centro, é o foco central. Mas agora ela começa a se libertar disso, ela começa a viver outras relações. E essas relações são significativas, são envoltas em emoções, são pessoas que às vezes têm o mesmo sexo, às vezes não é o mesmo sexo, são amigos meninos, meninas, mas agora com outras realidades físicas também, e de mente. Essa é uma transição de órbita. Essa não é uma avaliação minha. Eu rodava e a família estava no centro. Agora eu rodo e a família não está mais no centro. Eu começo a ter outras coisas ali no centro, né? E nessa fase, então, eu começo a buscar a mim mesmo, descobrir-me. Eu começo a querer não mais depender dos pais como eu dependia até aquele momento. Bom, outro estudo diz, feito com famílias cujos filhos estavam na 6ª série, ao final do ensino médio, e concluiu que a esmagadora maioria dos pais não aprova que seus filhos fumem, 98%, ou tomem bebidas alcoólicas,
96%. Mas indica, por um outro lado, que a maioria dos estudantes diz que seus pais acham certo fumar, ou até mesmo mascar fumo, e beber cerveja, vinhos, de baixos teores alcoólicos ou outros tipos de bebida alcoólica, 62%. Ou seja, o padrão para o filho é diferente do padrão que eles mesmos adotam para si. Ou dizem, não está na hora de você fazer isso ainda. Tipo, não está na hora de você beber, ou não está na hora de você fumar. Dando a ideia de que em um momento ele vai poder fazer isso. O certo está na idade, e não no hábito. Ou, quando chega a adolescência, há uma possibilidade desses filhos terem mudanças comportamentais bruscas e rapidamente. Mudanças radicais e rapidamente. E muitas vezes os seus pais pensam assim, falhei. E eu começo a angustiar-me com isso a ponto de esquecer daquilo que eu fiz. Então, cuidado, porque você não necessariamente falhou se você fez o que tinha que fazer. Não necessariamente você ensina a criança que deve andar. Você não falhou se você foi um crente que leu a Bíblia, que orou com seu filho, que o levou à casa do Senhor, que lhe deu a oportunidade de crescer nos relacionamentos com cristãos, que deu a ele todos os referenciais possíveis e necessários para que ele desenvolvesse uma vida cristã ou piedosa e viesse a realmente se converter. Então, se isso aconteceu, essa culpa não é sua, mas o seu filho já começou a tomar decisões. Essa é uma fase de decisões. E ainda é filho, e ainda está sob a sua tutela, e você ainda pode intervir. Tem um livro de John MacArthur que ele fala sobre a educação de filhos adolescentes. É muito bom. Sugiro que vocês leiam, para que vocês possam perceber que ele tem um lugar lá que ele diz, é tarde para recuperar meus filhos, algo semelhante a isso. E aí ele vai mostrar que não é tarde para isso. E aí ele dá sugestões de como tratar um filho adolescente que está tendo problemas ou dificuldades de mudanças comportamentais. Que tipo de pressão os nossos adolescentes eles sofrem? São muitas. Por exemplo, as mudanças de aparência, cabelo. Teve um tempo atrás que os meninos estavam usando uma calça tão baixa, mas tão baixa, porque tinha que aparecer a cueca, vocês viram? E tinha que aparecer a marca da cueca. O chique da calça era a marca da cueca aparecendo. Por incrível que pareça. Não é isso mesmo? Não aconteceu isso? Não é? Vocês são mais jovens, não era isso que acontecia? Era, né? Vocês percebem que tem uns que até hoje fazem isso? Quantos anos estão mantendo essa moda? Eu fico pensando, gente, mas essa já devia ter passado há muito tempo e não passa. Tem moda que parece que permanece, né? Umas modas meio diferentes. Eu lembro quando começou a moda do piercing. Pensei, não, esquenta com isso não, isso aí vai passar. Gente do céu. Tem gente que tem piercing, você olha na cara, a única coisa que você vê é piercing, você não vê a cor do olho, você não vê as sobrancelhas, você não vê nada. E aí vem outras coisas que são próprias do momento. E o adolescente, ele é muito mais dado a isso do que um adulto que pondera. O adulto vai ponderar. Puxa, vale a pena isso?
até quando isso tem significado na minha vida e tudo mais. Eu já caminhei muito pela escola. Eu fui professor de escola. Eu tive a oportunidade de dar aula durante alguns anos no IP. Então eu andava pelos corredores, eu convivia com eles, eu aconselhava adolescentes, eu ensinava para eles, né? E isso, tem muito tempo isso, viu, gente? Educação cristã. Educação cristã. E eu via quando, às vezes, eles andavam em pelotão, para não falar em bando. Eu gostava de falar que era gangue. Lá vem a gangue. E às vezes eles tinham até nome, né? Gangue da oitava não sei o quê, gangue do não sei o quê. Às vezes tinha até outros nomes que não eram da sala. Você já ouviu a conversa deles? Deus tem misericórdia. A gente tenta entender, mas tem hora que não entende. É tanta palavra diferente. E eu lembro de dar carona para os meus filhos, quando eu ia para a escola, normalmente era voltando da escola. Eles conversavam e eu dizia, gente, que idioma é esse? Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Não estou entendendo nada, né? Mas, infelizmente, a triste realidade é que a pressão do grupo se torna mais intensa, justamente na fase em que as crianças são mais insensíveis e cruéis. Porque ela vai ficando casca dura. Um grupo de pessoas que são adolescentes, eles começam a viver uma quantidade de brincadeiras, de afrontas, de bullying e de tudo mais, que eles começam uns a assimilarem isso e a fazer a mesma coisa, e eles começam a ser aquilo que eu chamo de vocês de casca dura, né? Tudo é normal. Tudo é normal. Mas lá no fundo, lá no fundinho mesmo, dói. Lá no fundinho, a hora que ele para, ele fica pensando, mas será que o fulano de tal pensa isso de mim mesmo? Que eu sou grande, que eu sou pequeno, que eu sou magro, que eu sou gordo, que eu sou bonito, que eu sou feio, de orelha grande, de orelha... E aí vai, de olho grande, olho... zoiudo, vai. E ele começa a sofrer com isso. O que eu quero que você entenda é que essa fase da adolescência é uma fase de ápice, de grupo trazendo pressão. Então, pai, tente compreender um pouco o seu filho. Ele está sob pressão. Ele está sob pressão. De quem? Dos colegas, dos amigos, daqueles que não são amigos, e às vezes da própria família. Ok? Vamos caminhar um pouquinho. O que torna a pressão mais forte ainda? O que torna a pressão mais forte ainda é a ausência dos pais. A ausência dos pais. Cada vez mais os pais têm menos tempo com seus filhos. Pensa 50 anos atrás. Era muito comum o marido trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Talvez você tenha sido um filho que lá na sua casa era desse jeito. Alguém aqui teve a casa assim, o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos? Teve, né? Interessante. E se você for um pouquinho mais para trás, você vai perceber que isso aumentava. Isso não quer dizer que os filhos não tinham pressão, mas havia uma maior assistência. Mas às vezes o problema não é tempo, é a qualidade do tempo que nós temos com os nossos filhos. Pais muito envolvidos com o trabalho, o lazer e outras atividades fora de casa,
Eles estão escolhendo passar mais tempo com essas coisas e menos tempo com a família. Consequentemente, eles abrem a oportunidade para que seus filhos passem mais tempo convivendo e trocando experiências com o grupo do que com a família. Basta olhar para a sua vida, um dia comum de um adolescente, e ele vai mostrar que eles passam a maior parte do tempo com os amigos, dentro e fora da escola. Mesmo quando não estão na escola, eles passam tempo com os amigos. Até mesmo com a internet, eles passam tempo com os amigos, porque ali na internet eles interagem o tempo inteiro. Quantas mensagens seu filho manda para você durante o dia? Quantas mensagens você manda para o seu filho durante o dia? Deus tenha misericórdia de nós, né? Eu não preciso fazer muita pesquisa, mas existem pesquisas. Nas famílias com o pai e mãe, menos de 25% dos garotos e garotas têm uma média de pelo menos 1 hora por dia de contato individualizado ou relativamente individualizado com o pai. Gasto com o filho, menos de 1 hora por dia, das 24 horas. Em 1994, o grupo Barna fez uma pesquisa com 3.800 jovens que frequentam a igreja. Apenas 23% dos adolescentes dos dias de hoje passam 1 hora ou mais com o pai, e somente 38% passam 1 hora ou mais com a mãe por semana. De acordo com outra pesquisa, os adolescentes passam em média 35 segundos por dia com o pai. Isso é o suficiente para uma pergunta e uma resposta. Falar sobre a importância de os pais darem atenção e terem convivência com seus filhos, a gente percebe que as coisas não acontecem na medida em que deveriam acontecer. O Instituto Gallup perguntou, referindo-se à pressão do grupo a que os adolescentes se veem levados a frequentar: que conceito você daria a seus pais pela compreensão que eles têm do que acontece com você? Compreensão dos pais. 38% apresentaram conceitos entre médio e ruim. Qual a conclusão que a gente pode chegar? Uma vida, um grupo de pessoas, uma geração inteira de adolescentes, vivendo com pouco ou quase nenhum contato com seus pais. Eles vão atravessar a adolescência e a juventude, tendo relacionamentos significativos com os amigos, entre aspas, e serão influenciados potencialmente por eles. Você acha que o diabo não está vendo isso? E ele não usa isso? Claro que usa. Sem sombra de dúvida eles usam. Se você não educar o seu filho, alguém vai educar o seu filho. A pergunta é: quem tem trazido princípios e educado o seu filho? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma pesquisa, é outra. Afirmações e percentual de respostas afirmativas. Meus amigos mais chegados me entendem melhor do que meus pais. Essa é a pergunta. 70% diz que sim. Aprendo hoje mais com meus amigos do que com os meus pais. 70% diz sim. Sou mais autêntico com meus amigos do que com os meus pais. 68% dizem sim.
sim, ou 70%. Ou seja, eu me abro muito mais com um amigo e com outros do que com os meus pais. E isso é fruto de uma ausência de relacionamento desenvolvido com seus filhos durante a sua história, desde a infância até agora. Mas agora isso se tornou algo extremamente perigoso. Por quê? Porque é o período de decisões, de afirmações. Para onde eu vou, como eu vou agir, o que eu escolho para mim. E uma das coisas mais importantes, e que é o limite do maior potencial de conversão: Jesus é meu Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, ou eu não entrego. Esse é o limite. Lembra, eu falei com vocês da janela 4:14. Qual é a janela 4:14? Dentro do meio cristão. É a janela entre os 4 anos de idade e 14 anos de idade. Onde essa é a fase mais produtiva, no sentido, a fase que mais tem conversão. A fase entre 4 anos de idade e 14 anos. Não quer dizer que nas outras idades não tenham, mas o percentual vai diminuindo na medida em que a idade vai aumentando. Eu vou me afastando, porque eu vou tomando decisões cada vez mais distantes de Deus. Eu me envolvo com o mundo. Então, o que eu tenho que entender quanto a isso? Os pais, eles têm um papel importantíssimo na pressão do grupo que o filho sofre. Pais autoritários e pais complacentes são 2 extremos. Eles tendem a criar filhos que dificilmente vão conseguir resistir a pressões de grupos. Então, ou seja, ou você é um pai equilibrado com seus filhos, ou o fato de você ser duro exagerado, ou seja, extremamente autoritário, ou você ser complacente e deixar tudo, deixa rolar. Essas 2 coisas, e não ser um pai que sabe conversar, que sabe perceber, ter sensibilidade para a realidade do seu filho, se você não faz isso, o seu filho não vai resistir às pressões de grupo. Porque, de um lado, ele não vai ter coragem de falar, ele vai mentir para o pai autoritário. E para o complacente, ele não vai falar nada, porque não precisa falar. Então, na verdade, ele vive a vida dele, e ele está sujeito às pressões do grupo. Percebem? Então vamos lá, entender um pouquinho sobre isso. Pais autoritários, às vezes, ele acaba empurrando o filho para as pressões do grupo. Por quê? Porque muitas vezes eles vão encontrar no grupo a proteção e a compreensão que eles precisam. O pai autoritário não conversa, ele simplesmente diz: é assim, pronto, e acabou. O adolescente, ele já cresceu um pouquinho, ele já está um pouquinho mais casca dura, ele já percebe, ele vai dizer: mas por que eu entendo diferente. Ele já tem a habilidade de ouvir, ele pode não ter a razão, e ele precisa ser convencido disso, e na hora certa, se for necessário, a autoridade vai determinar, mas eu dei a oportunidade ao meu filho de conversar comigo. Isso vai acontecer muitas vezes. Mas quando o filho só bate numa parede e cai de costas, e ele precisa compartilhar as emoções dele, porque essa é a fase de maior emoção da vida, nessa fase, adolescente pensa que nada acontece com ele. Nada acontece com ele. Doença não me pega, morrer está longe, eu dou conta de fazer tudo, eu corro, eu pulo, eu faço aqui. Ele se acha indestrutível.
Mas ao mesmo tempo, ele se sente abatido, amolecido por circunstâncias. E aí ele precisa conversar, ele precisa dialogar, ele precisa que alguém o entenda. Mas o pai não vai entender e a mãe não vai entender porque é autoritário, então ele vai para o amigo. E o complacente, como eu lhes disse, é aquele que o filho acha, não preciso conversar nada não, tudo que eu falo está certo, posso fazer. A falta de orientação em casa, ela vai forçar o jovem a tomar decisões por conta própria, ou com pouca e nenhuma contribuição dos pais. Isso é ruim. Não, filho, agora é você que decide isso. Vou falar de algumas coisas importantes na vida do adolescente, a fase da adolescência. Uma delas, namoro. Teve uma mãe ali que já fez cara, já olhou de lado assim, falou, vai chegar esse tempo, Deus. E as duas bonitonas, hein? Vai ser gatona. O pai está lá atrás, ó. Tem muito cabelo ainda, né, filho? É isso aí. Essa é uma área que os filhos precisam de ajuda. Porque é uma área facinho de errar. Por quê? Porque o conceito de namoro hoje é volátil. É relacionamento furtivo. E deixou de ser aquilo que deveria ser. Namoro é a intenção de ter aquela pessoa como futuro cônjuge. Não quer dizer que vai ser. Mas é algo tão sério que tem a ver com isso. E se não for isso, é leviandade. Provérbios diz isso. Só que vai falar para um filho que ele está escolhendo uma futura esposa e um futuro marido. Ficou louco, eu só estou namorando. Tipo assim, eu só estou desfrutando, passando tempo, curtindo, ficando, e vai por aí fora. Isso tem a ver com a percepção errada do seu corpo, dos seus valores, dos valores cristãos a respeito de vida pessoal, vida relacional, família, compromisso, investimentos, e vai por aí fora. Se você não constrói isso antes, vai chegar no tempo em que o seu filho vai chegar e vai dizer, estou namorando. Você fala, peraí, como assim estou namorando? Eu estou pensando em namorar. Precisa conversar com o pai, vamos orar por isso, filho. O que eu posso te ajudar? Como é que esse rapaz, como é que essa moça ama Cristo? Tem compromisso com Deus? Uma pessoa boa dentro da casa dele, você já conviveu com essa pessoa, já tomou umas Coca-Colas com ele? Comeu pipoca no cinema? Antes de namorar. Ou seja, o pai deu orientação. É uma área extremamente importante, talvez a mais importante da vida de um jovem. É escolher quem vai ser seu companheiro e sua companheira. E hoje isso se tornou escolha de uma festa. E é para aquele momento só, porque no outro dia, tem nem contato. Esse é o contexto que eu estou falando para vocês, que é de hoje. Eu me lembro de uma vez indo no cinema com a UPJ da igreja. Gente, praticamente todos os pais foram com o cinema com eles. Eles não deixaram os filhos e foram embora. Eles foram para o cinema também. E aquilo me intrigou. Me intrigou, mas intrigou mesmo. E depois fomos lanchar. Aí, claro que eles sentaram todos, isso foi no shopping. Os meninos todos sentaram juntos lá, e aquela coisa, e os pais, claro, do lado de cá, né? Sentando ali. Aí eu fiz a fatídica pergunta. Gente, por que quase todos os pais vieram para assistir o filme com seus filhos? Por que vocês não deixaram? Já tinha lá uns 4,
tias, 4, 5 tias lá, que eram responsáveis, né, os conselheiros daqueles meninos. E aí ficou um olhando para a cara do outro, meio pastel, aquela coisa toda. E aí eles começaram a falar, não, sabe o que é? É porque já teve pegada na mão, já teve beijinho furtivo, já teve não sei o quê. E aí eu fui perguntar onde foi que eles viram isso. Sabe onde foi? Na igreja. E atividades deles. E os pais estavam preocupados. Aí eu perguntei, simples, quantos de vocês têm sentado com seus filhos para conversar com os seus filhos, demoradamente abrindo a Bíblia, pegando um bom livro sobre esse tema? Essa foi a minha pergunta. Porque loguinho vai chegar o tempo em que não adianta, você não vai junto. A adolescência chegou. Ok? Eduquem os seus filhos. Vamos lá. Existe um conceito, que eu não sei até que ponto ele é assim, mas na avaliação, ela acaba sendo verdadeira. Quanto pior a autoimagem que um adolescente tem, maior é a queda dele. Isso é estranho. Olha o que o livro que eu estava lendo diz. O famoso tenista André Agassi. Eu lembro do André Agassi. Ele era fera. Se movimenta para frente e para trás pela quadra, fazendo jogadas que você e eu só podemos sonhar em fazer. E então, para vender aos espectadores uma câmera de vídeo de 35 milímetros de alta tecnologia, Agassi diz que o que se tornou seu mote pessoal, a imagem é tudo. A imagem é tudo. Nós vivemos num tempo onde as pessoas entendem que a imagem é tudo mesmo. A imagem que eu transmito. No momento onde os valores, o comportamento, a maneira de vestir do seu filho adolescente o deixa, muitas vezes, irritado, confuso, preocupado. Não é? Essas coisas acabam esclarecendo para nós porque que ele está meio perdido, porque ele está preocupado consigo mesmo e a imagem que ele tem diante dos outros. Por quê? Porque isso tem a ver com a imagem que ele está tendo de si mesmo. Li uma pesquisa um tempo atrás na internet sobre adolescentes fumando cigarros eletrônicos. Vou repetir um dado que me foi passado. É que 3 anos de uso de cigarro eletrônico equivale a 40 anos de cigarro de papel. No malefício. Então imagina daqui quanto tempo nós vamos ter vários jovens adolescentes tendo problema de pulmão. Eu acho que a irmã que trabalha nessa área vai ter muito o que trabalhar. E a gente já tem ouvido de pessoas morrendo por causa disso. Isso é uma coisa tão nova e as pessoas já estão tendo problemas seríssimos por causa disso. E isso não quer dizer que um dos maiores percentuais de morte por câncer não seja câncer de pulmão. E é por causa de cigarro. Aí você fala, por que tanto adolescente usa isso? Boa parte deles por causa de insegurança. Insegurança. Ter alguma coisa. Segurar alguma coisa que dá segurança para ele no meio dos outros, porque ele não tem uma imagem boa a respeito de si mesmo. Uma questão de segurança. Só que vicia e torna um indivíduo dependente. Isso está ligado à autoimagem. Seus filhos, eles quando chegam à adolescência, a adolescência em si, ela já traz uma certa insegurança. E nem sempre eles são seguros e confiantes. Porque o adolescente, ele está mudando voz. A voz dele está
Começa por aí. Ele tem espinhas. Meu filho estava fazendo tratamento para espinha até esses dias. É magro, espichado, aparelho nos dentes, e vai por aí fora, meio desproporcional. E aí olha para si mesmo e acha que aquilo ali é o restante da vida dele. A vida define-se naquilo ali, e não é. Aquilo é momento, passa rapidão, muito mais do que você imagina. Então, essa é uma fase de autoimagem meio abalada, e isso pode gerar pressão contra ele, vindo dele mesmo e de pessoas que estão de fora. Adolescente gosta de se sentir aceito. Todo mundo gosta, não é? Eu gosto. Agora, se eu achar que eu não faço parte do grupo, eu começo a pensar que eu não sou normal. O problema está em mim, não no grupo que está me deixando de fora. Quando isso acontece, eu passo a adotar a imagem daqueles que são aceitos, aqueles que são desejados, aqueles que são, entre aspas, interessantes. E isso pode se tornar uma certa obsessão, que determina o comportamento de adolescentes, e aqui não tem nada a ver com ele. Ele tem um comportamento, um vestuário que não tem nada a ver com ele, mas é porque ele olha para aquelas pessoas que estão sendo aceitas, e elas têm um comportamento X, Y, Z, e aí eles, então é agindo assim que eu vou ser aceito, é vestindo assim, então eu visto, eu nem me sinto bem com aquela roupa, eu nem me sinto bem fazendo, mas todo mundo que é aceito faz isso, então eu começo a ser outra pessoa, e não eu mesmo. Puxa, isso acontece? Acontece. Adolescente, ninguém gosta de sentir a dor da exclusão, de ser deixado de lado. Mas o que acontece? Se não for campeão, não foi campeão. Então, ser segundo, terceiro, quarto, 10º lugar, não basta. E às vezes são os pais que fazem isso, exigindo dos filhos perfeição. Os adolescentes de hoje caminham na corda bamba entre a convicção pessoal e o compromisso com o grupo. Então você ensina a vida inteira para o seu filho a amar a Cristo, alegria em Cristo, a presença do Espírito que te capacita a viver, a obedecer, a ser fiel, a ser puro, santo, inocente, piedoso. Só que ele vai entrar num grupo que provavelmente ele chega lá na escola e essas convicções vão ser questionadas. Fora outras convicções sobre a criação, por exemplo, sobre gênero. Eu é que escolho quem eu tenho que ser. Esqueceu o que a Bíblia disse, o que Deus te deu a ser, e a alegria que você deve ter nessa realidade. Mas o meu colega, ele é homossexual, então, você pode amá-lo como pessoa, mas você não tem que aceitar o que ele faz como certo. Posso dizer isso aos pais, a mesma coisa. Isso, entre outras muitas coisas, irmãos, são dificuldades que os nossos adolescentes têm. Como que eu posso terminar? Você pode dizer, adolescente não tem noção da pressão? Ele tem. Alguns pais acham que os adolescentes não estão percebendo as influências negativas exercidas pelos colegas sobre eles. Mas eles sabem, eles percebem, principalmente se eles tiveram pais, se eles tiveram educação, se eles tiveram princípios. Eles sabem.
Seu filho sabe que é certo e que é errado. Seu filho sabe que os meios de comunicação põem fogo na pressão negativa do grupo. Ele sabe disso. Ele sabe que se ele usar o cigarro eletrônico, ele vai viciar naquilo rapidamente, porque é muito semelhante a crack. Rapidinho você fica dependente. Ele sabe disso. Ele sabe que é ilegal comprar um cigarro eletrônico. No nosso país, cigarro eletrônico é algo ilegal. Ele sabe disso. E ele compra do melhor modelo ainda, que pode ser usado mais tempo. Melhor entre aspas, né? Quem disse que ele não sabe? Lembre, seu filho nessa fase, ele tem entendimento. Ele tem informações. Ele sabe que o uso inadequado e exagerado da comunicação, dos meios de comunicação, da internet, vão comprometê-lo. Ele sabe disso. Aí você me pergunta, mas pastor, por que então ele faz isso? Ele faz isso do mesmo jeito que você faz. Ele se torna dependente disso. E vou contar um negócio para vocês. Eu sou ser humano e eu sei o quanto isso é perigoso e o quanto isso é difícil. O quanto os casais estão reclamando um do outro por causa disso. E gerando até desconfianças. Ninguém é imune a pressões negativas. O adolescente também não é imune. Nós sabemos disso como pais. E eles sabem. O que eu devo fazer? Eu devo pedir a Deus que me dê sabedoria para mostrar para o meu filho, primeiro, que ele foi feito por Deus. O corpo dele é perfeito, porque foi Deus que o fez. E Deus é sábio. Eu tenho que ensinar ao meu filho que o que dita o que ele veste, e o que ele faz, e o que ele deve investir, tempo, vida, tem que estar dentro do propósito daquilo que ele aprendeu na convivência com Deus. Eu preciso ajudar o meu filho a olhar aquilo que não é bom, e que vicia, e que me distancia, e que me identifica como não cristão, como aqueles que eu falei agora mesmo, por exemplo, a bebida, ou a droga, ou a prostituição, ou coisas dessa natureza. E dar a ele a oportunidade de vencer isso, e ajudá-lo a vencer essas coisas. Ao invés de você dizer para o seu filho, você está querendo ter uma vida íntima com a sua namorada, então vem para dentro de casa, porque aqui pelo menos é tudo limpinho. Nossa, pastor, que absurdo. Eu já ouvi isso N vezes. Eu não sei nem contar nos dedos quantas vezes eu ouvi pais dizendo isso. Mostra para o seu filho, porque além dele ser perfeito, o corpo dele foi feito para glorificar a Deus. E nada destas coisas erradas, ensinadas pelo grupo, glorificam a Deus. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a valorizar a educação que eles estão recebendo. Entendendo que na educação eles têm oportunidade para eles mesmos e para a família que eles vão formar. Estes são só alguns princípios, irmãos, e só algumas orientações e sugestões para que os irmãos se lembrem que os nossos adolescentes, eles sofrem pressão, eles
precisam ter amizades, mas eles precisam aprender a viver todas as pressões que eles vão ter, tanto internas quanto externas. Quem vai te orientar, papai e mamãe? É a palavra de Deus. E quem vai ajudar o seu filho é você, através da palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus, ajuda a tua igreja a ver esses temas que falamos durante esses dias como algo importante para nos alertar na compreensão dos nossos filhos, da nossa família, para ajudá-los, ó Pai, nas suas realidades, de tal forma que eles caminhem em direção a Cristo Jesus e a sua cruz, para que as nossas crianças se convertam, para que os nossos adolescentes se convertam, para que eles sejam edificados, ó Pai, por uma educação que realmente os edifica. Ó Deus, obrigado pela existência da igreja e essas crianças e adolescentes fazerem parte dela. Traga mais para o nosso meio, Pai. Traga os seus pais e dê-nos sempre condição de investir nessas vidas tão preciosas. Ó Deus, livra-nos da atitude de omissão. Pelo contrário, dê-nos a alegria do investimento de tempo, financeiro e de vida sobre estas crianças e adolescentes. Nós te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém.